O Ministério Público de São Paulo investiga o suposto esquema de fraude e desvio de verbas da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, destinadas a projetos do Instituto de Biologia da Unicamp. Os desvios teriam ocorrido entre 2013 e 2024. Para o MP, houve omissão da direção da universidade no caso, já que uma sindicância interna foi realizada e o caso foi arquivado. Com isso, o MP avalia se a conduta do então reitor, Antônio José de Almeida Meirelles, o Tom Zé, pode configurar o crime de prevaricação. Segundo o Ministério Público, o inquérito foi aberto após a demissão da funcionária Ligiane Marinho de Ávila, ex-servidora da FUNCAMP, a Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, por suspeita de envolvimento nas irregularidades. De acordo com as apurações, Ligiane utilizava uma empresa no nome dela para emitir notas fiscais falsas e forjar recibos que eram incluídos nas prestações de contas dos projetos de pesquisa. Uma parte do dinheiro teria sido transferida diretamente para a conta bancária dela. O valor desviado, segundo o Ministério Público, pode ultrapassar R$2 milhões. A FAPESP fala em mais de R$5 milhões. A investigação também aponta indícios do envolvimento de professores da Unicamp que teriam facilitado ou ignorado os procedimentos fraudulentos. O processo reúne conversas por WhatsApp entre Ligiane e fornecedores, além de docentes do Instituto de Biologia. Nos diálogos, são discutidas as datas para emissão de notas fiscais, combinação de valores e orientações sobre como preencher documentos para aprovação de gastos junto à FAPESP. Professores citados chegaram a sugerir reembolsos sem comprovação ou liberação de cartões e senhas bancárias para a servidora, o que levantou suspeitas sobre a responsabilidade direta dos envolvidos. A defesa de Ligiane nega os desvios. A gente entende toda a situação de desvio, realmente, que é mencionado, é um desvio milionário, mas não aconteceu conforme foi vendido à imprensa, como foi repassado toda a situação, seja pela delegacia, pelo Ministério Público, e tanto que o promotor do cível, que já fez a oitiva dela, está tomando as providências, está cobrando também da Unicamp, da reitoria, toda essa situação, e os professores também estão sendo responsabilizados. É uma competência, uma responsabilidade da Ligiane? Sim. A defesa não foge, ela também não foge da sua responsabilidade em pagar e, de repente, trazer o que foi retirado, de repente, em proveito próprio, mas muito além desse valor de 5 milhões, muito além disso. De acordo com a defesa, Ligiane, neste momento, está na Europa passando dificuldades, trabalhando inclusive como faxineira, pois ela não teria desviado recursos em benefício próprio. Imagens divulgadas pela defesa de Ligiane demonstram a situação que ela estaria vivendo no exterior. Ela afirma ter inclusive sofrido queimaduras na pele por uso de produtos químicos de limpeza. Também, de acordo com a defesa, uma das poucas vantagens que Ligiane teria tido seria o acúmulo de milhas aéreas por uso dos cartões de pessoa física em nome dela para gastos relacionados às pesquisas. Esses valores ficariam entre R$100 mil e R$150 mil e ela estaria disposta a devolver este dinheiro. Ainda segundo a defesa, ela não tinha ciência de que o que estaria fazendo seria irregular ou ilegal e disse que apenas fazia o que lhe era pedido para dar apoio aos pesquisadores. A defesa, porém, diz não saber se ela foi utilizada como instrumento para desvios por parte dos pesquisadores. Não, ela não tinha, vamos dizer assim, a ciência ou a consciência disso. Por quê? Se eu estou fazendo o trabalho, assim como ela relata, se eu estou fazendo o trabalho, ainda que as notas estão emitidas aqui da minha empresa, os projetos estão passando, meus superiores estão vendo como está sendo feito, porque nada era escondido, as notas eram emitidas e eram repassadas ali, eram juntadas ali nos projetos, eram repassadas. Agora, como? De 2019 só descobre isso em 2024? Não é factível essa situação, entende? Então, para ela, estava sendo da forma correta, porque os projetos eram aprovados, tudo era passado, era redondo, nada era feito por debaixo dos panos. O Ministério Público determinou o envio de documentos à FAPESP, que poderá tomar providências administrativas próprias. O caso segue em investigação, com possibilidade de responsabilização criminal e administrativa de outros servidores e docentes da Unicamp. Procurada pela nossa reportagem, a Unicamp informou por meio de nota que apurou os fatos internamente por meio de uma sindicância administrativa, na qual foram ouvidos vários servidores e analisados os documentos. E ao final dos trabalhos, a comissão de sindicância recomendou a adoção de medidas
medidas administrativas para a melhoria dos escritórios de apoio e decidiu pelo arquivamento do processo. A universidade defende que a esfera de apuração da Unicamp se restringe ao âmbito disciplinar e que até a última manifestação sobre o caso do então reitor Antônio José de Almeida Meirelles em 16 de abril, não existiam provas para que uma nova sindicância fosse instaurada. A Unicamp diz ainda que nesta segunda-feira o Ministério Público encaminhou à universidade novos indícios sobre o caso, com pedido de abertura de sindicância administrativa, que será avaliado pela universidade no prazo de 30 dias concedido para a resposta. A Unicamp solicitou o envio de documentos citados por parte do Ministério Público. A universidade afirma que não houve qualquer omissão do ex-reitor na condução do caso. Ainda segundo a Unicamp, os recursos desviados são da FAPESP, portanto, até o momento, não haveria risco concreto ao patrimônio público da Unicamp, o que seria confirmado por decisões na Justiça de que os docentes terão de ressarcir a FAPESP. Nós buscamos contato com o ex-reitor da Unicamp, Tom Zé, e com a FAPESP e não obtivemos retorno até o fechamento da reportagem. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia.